Olá, meu Brasil, tudo bem? Voltamos com esse quadro maravilhoso, esse quadro que move multidões, esse quadro que encanta, um Picasso dos quadros de futebol americano. Vencedores e perdedores, e de uma maneira um tanto quanto sintética, eu vou separar essa semana e falar os vencedores e perdedores dessa semana, ou seja, das renovações de Derek Carr, Daniel Jones, Geno Smith e a franchise tag não exclusiva no Lamar Jackson. Eu vou colocar um pouco a mais aqui da galera de cortes, etc, mas basicamente é isso, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vencedores e 8 perdedores desta semana, pra gente fechar essa semana então com vencedores e perdedores. E eu devo fazer vídeo no domingo sobre a XFL. Eu comento, minha primeira transmissão de XFL é no domingo, tá? Então espero vocês, depois eu dou mais detalhes. É 5 horas só no Star Plus esse domingo, mas depois eu falo mais sobre. Vamos lá. Assim, antes de mais nada, exagero ou fato e perguntas dos membros, exclusivo para os membros nessa semana, então assine agora o Curte Plus. E tem, para você que não sabe o que é Franchise Tag, começou agora, primeira aula do curso gratuito que eu estou dando do básico de NFL está no ar. Então não deixe de ir na aba do canal, etc. e conferir. A primeira aula está lá. A segunda aula vai ser contratos, franchise tag, contratos, free agency e... contratos, free agency e teto salarial. Essa vai ser a segunda aula. Vamos lá, vencedores. O Taysom Hill é o vencedor. Parece estranho eu colocar o Taysom Hill como vencedor aqui. Mas o New Orleans Saints segue passando a fatura do cartão de crédito para o futuro. O impacto do Taysom Hill em 2024 é 15 milhões e em 2025 também. Ou é 13, eu escrevi errado. Eu acho que é 15. Ou seja, ele vai ganhar 30 milhões de dólares, não importa o que aconteça. Porque o time está postergando, enrolando, reestruturando esse contrato bizarro do Taysom Hill, que não deveria nem ter sido feito no primeiro momento. Então ele é um vencedor, por mais que ele não vai ser o quarterback do Saints nesse momento, ele é um vencedor. Adicionalmente ele é um vencedor porque ele vai entrar em situações propícias para ele, ou seja, correr com a bola, uma jogada surpresa, etc. Ele não vai precisar de ser o quarterback do time em descidas padrão. Então ele é um vencedor. O Derek Carr é um vencedor também, sabe por quê? Isso é óbvio, né? Ele conseguiu um time novo. Mas porque ele foi para a divisão mais fraca da NFL, começa por aí. Porque ele saiu da divisão do Patrick Mahomes. Com o Mahomes na divisão, a chance do Derek Carr ser campeão era muito baixa. E porque ele assinou o contrato antes da free agency começar. Começa agora nessa próxima semana. Ele conseguiu assinar contrato até antes. Visitou alguns times e tal, teve um rumor dos Jets e acabou assinando com o Saints. Que era o que eu esperava que fosse acontecer desde o início. Eu até cheguei a falar sobre no Semana NFL com o Nardini. Tava cheirando muito a New Orleans Saints. E assinou com o Saints. Então ele é um vencedor, porque agora tem uma segunda etapa na carreira dele para tentar apagar o que aconteceu no ano passado. Foi o quarterback quase mais interceptado da liga e tudo mais. Chicago Bears é um vencedor. Agora as coisas acontecem na NFL e eu me pergunto, como isso afeta os Bears? Como isso afeta os Bears? Né? Por exemplo, caiu o dólar. Eu olho e falo, como isso afeta os Bears? Basicamente, por quê? Porque a free agency foi limpa. Foi limpa em relação a quarterbacks. O melhor quarterback disponível na free agency hoje é o Jimmy Garoppolo. Isso diz muito. E os Saints não iam subir pela escolha de Chicago. Os Seahawks também não iriam subir pela escolha de Chicago. E os Giants também não iriam subir pela escolha de Chicago. O que coloca mais pressão em Indianapolis Colts, em Houston Texans, em Carolina Panthers, para pagar mais caro pela primeira escolha geral dos Bears. Então, os Bears são vencedores. Olha só que frase rara. Eu vou até falar de novo, bem devagar. Os Bears são vencedores. Bom, gostei. O Mickey Loomis é um vencedor também de general manager do Saints, porque por mais que ele tenha feito um monte de estripulias com o teto salarial, a divisão é tão várzea que com um movimento que foi conseguir trazer o Derek Carr, ele vai conseguir fazer esse time ser campeão de divisão. Mas, provavelmente, os Saints não vão ganhar o Super Bowl. E eu pessoalmente acho, agora vamos conversar sério, numa boa, assim, sem preconceitos, numa boa. Pode ser que você tenha recebido o link desse vídeo. É você que eu tô falando, você torcedor do Saints, por algum motivo não gosta de mim, porque eu critico muito o Mickey Loomis. Vamos ser sinceros um com o outro, olhar um na cara do outro, de verdade, de coração. Você acha que os Saints vão ganhar o Super Bowl? De coração. Provavelmente eles não vão ganhar o Super Bowl. O Mickey Loomis nos últimos anos, na minha humilde opinião, ele faz mais mal do que bem pro Saints, desde a aposentadoria do Drew Brees. Porque esse é o tipo de movimento que eu acho que mais ilude o torcedor do que qualquer outra coisa. Porque, na minha concepção, um time tem que fazer movimentos no macro e no micro, almejando ser campeão.
E me parece que os Saints sempre estão fazendo uma estripulia do teto salarial e corrigindo aqui, tapando um buraco aqui, abrindo outro buraco ali, e aí tapa um buraco aqui, o Gardner Johnson é trocado para os Eagles, e aí tapa um buraco aqui, o Trey Hendrickson assina com os Bengals. Eu não acho que isso seja bom. E não é nada contra o New Orleans Saints. Eu só não concordo com o que o Mickey Loomis faz. Porque a gestão Mickey Loomis nos últimos anos não colocou os Saints mais próximos do Super Bowl. Pode ter colocado agora, definitivamente mais próximo de ganhar a NFC Sul. Mas isso é o suficiente? Eu sinceramente acho que não. De coração, sem nenhum preconceito, essa é a minha opinião. Tá bom? Seguindo, o entretenimento. O entretenimento é um vencedor. Afinal de contas, geralmente a coisa começa a pegar fogo pra valer na semana da Free Agency. E neste ano, a gente teve mais movimento na franchise tag, com Lamar Jackson, com vários running backs famosos recebendo a tag. Então, o entretenimento, né? Mais um vencedor aqui, o Calvin Ridley, que se fosse no beisebol, provavelmente ele não teria uma segunda oportunidade. Vídeo precedente do Pete Rose. Até falei sobre no NFL contra o Curte dessa quinta-feira. Mas na NFL as coisas são um pouquinho mais tranquilas em relação a isso. O Calvin Ridley, ele foi suspenso pela NFL por ter apostado em jogos. Ele apostou a favor da Atlanta Falcons. E agora ele foi restabelecido. E foi restabelecido por uma situação muito boa. Ele vai jogar com o Trevor Lawrence. Ele vai jogar num time que hoje é o favorito na divisão sul da Conferência Americana, os Jaguars. Então, com o Doug Peterson, com o Lawrence, com vários outros alvos, coisa que não tinha tanto em Atlanta, né? Até porque o Julio Jones não era mais o meu jogador, não ficava saudável. Então, Calvin Ridley é um vencedor, foi restabelecido depois da suspensão. E por fim, nosso chupô fechou, Pete Carroll, vencedor, porque o contrato do Geno Smith foi uma coisa maravilhosa, hein? O contrato do Dino, comparado ao contrato do Daniel Jones, foi um tesão o contrato do Dino. Não acho que o contrato do Daniel Jones foi um horror, como eu já contextualizei no vídeo mais cedo nessa semana, mas esse contrato permite que Seattle possa sair num futuro de curto prazo e não impede que Seattle possa, sei lá, draftar o Anthony Richardson e lapidando ele enquanto tem o Geno Smith, ou draftar o Will Levis enquanto tem o Geno Smith. Foi fantástico. Pete Carroll é o grande vencedor. Perdedores. A NFC Sul, porque disparado o Derek Carr é o melhor quarterback da divisão neste momento, disparado. Kyle Trask, PJ Walker. Sim, difícil, né? Então, ninguém sabe quem vai ser o quarterback de Tampa e de Carolina para essa próxima temporada. E o Desmond Ridder, sei lá, vamos ver, mas não me empolgo muito. Então a NFC Sul é uma perdedora com a chegada do Derek Carr. Pode ser o diferencial aí ter um quarterback na média, pelo menos. O Saquon Barkley é um grande perdedor nessa semana. Por quê? O Saquon Barkley, o que os Giants tinham como opção? Eles só poderiam colocar franchise tag em um jogador. Você não pode colocar em mais de um. E aí os Giants tinham como opção o Daniel Jones, que no melhor dos cenários é um quarterback mediano, e o Saquon Barkley, que no melhor dos cenários é um running back top 5. Eles optaram pelo Daniel Jones renovado e o Saquon Barkley recebendo a franchise tag. E vamos ser sinceros também, Deus permita que não aconteça, porque eu gosto muito de ver o Saquon Barkley, mas dá pra imaginar que o Saquon Barkley vai ficar saudável o ano inteiro, num potencial ano de contrato, ou produzir bem o ano inteiro? Porque na reta final da temporada, o Saquon caiu bastante de produção, tá? Ele foi muito bem nos 8, 9 primeiros jogos. Na reta final, caiu bastante a produção dele. Coisa assim de 4.4 jardas por carregada, 50 jardas por jogo. Não foi bonito. Só que ele já tinha estabelecido, até pela expectativa ter sido bem menor em relação a ele neste ano, uma aura diferente para 22. Agora, os Giants colocaram a tag nele e ele vai jogar com a tag provavelmente, né? O Lamar Jackson é um perdedor também. Porque ele está meio que numa situação que ele não comanda mais o processo. Ele acaba sendo mais objeto desse processo, dependente de algum time dar um oi sumida para ele, negociar com ele para eventualmente Baltimore receber 2 escolhas, do que ele comandar o processo necessariamente. Com a franchise tag exclusiva ele comandaria mais o processo, porque teriam contornos definidos. Agora o mercado como um todo, o livre mercado da NFL como um todo, vai ditar as regras e o Lamar perde muito poder em relação a isso tudo. Porque se algum time oferta X e Baltimore paga X, Baltimore ganha a parada, porque tem o direito, pela franchise tag não exclusiva, de compensar qualquer proposta. Então essa situação está muito delicada. Lamar Jackson acaba sendo um perdedor nesse primeiro momento, com o pedindo 6, o Baltimore Ravens no truco, ou dobrando a aposta, pensando no poker. Os quarterbacks são perdedores também. Por quê? A gente teve o contrato do Kirk Cousins, a gente teve o contrato do Deshaun Watson, o do Cousins 100% garantido com o Minnesota, quando ele chegou na Free Agency, o Deshaun Watson 99% garantido,
que foi uma artimanha para tirarem o salário base só dele, né, na punição. A gente sabe que foi isso, né? Ninguém nasceu ontem, mas na prática um contrato 100% garantido. Só que eu acredito que existe uma movimentação, uma contra-revolução das franquias, vamos dizer assim, para não dar tantos direitos assim aos quarterbacks e não estabelecer o contrato 100% garantido como uma regra, como um precedente para os quarterbacks. E o Lamar era um cara que poderia ter esse contrato porque já foi MVP e tudo mais. E ele não vai ter um contrato 100% garantido. Vai ser muito difícil que uma franquia oferte isso. Muito difícil. Existem duas correntes de pensamento. Uma, que muitos analistas americanos estão falando e muitos de vocês já falaram nos comentários, que existe um conluio por parte das franquias estabelecido e organizado, né, que as franquias resolveram que não vão pagar mais contrato 100% garantido. O outro, individualmente, pode ser que as franquias tenham chegado a essa conclusão sozinhas, não dá para saber, não tem como afirmar uma coisa ou outra, de que não vale a pena pagar um contrato 100% garantido para nenhum jogador na NFL. Vamos ver o que vai acontecer. Mas os quarterbacks saem como perdedores dessa queda de braço. O Donovan Smith, num primeiro momento, quis colocar ele aqui como um perdedor, porque os Bucks precisavam cortar a gente para liberar espaço na folha. Liberaram 10 milhões com o corte dele. Mas eu quis colocar ele como um perdedor aqui porque ele pode virar um grande vencedor na semana que vem se assinar com o Kansas City Chiefs. Porque os Chiefs não vão renovar com o Orlando Brown. E o Donovan Smith pode ser o substituto dele. Então, quis colocar ele porque ele pode, como diria o Capitão Nascimento, cair para cima. Quem mais temos aqui? Ah, o Jerry Jones. Opa! É impressionante, cara. É impressionante como o contrato do Ezekiel Elliott é uma das piores decisões que eu já vi um time fazer na NFL. Tipo, na época, parecia que eu era louco de criticar esse contrato. Beleza. O tempo é senhor da razão. Tudo bem. A cada ano que passa, esse contrato fica mais bizarro, porque a gente chegou no ponto que o Tony Pollard saiu de um contrato de $700 mil para receber a franchise tag e ganhar $10 mil. Neste momento, o Dallas Cowboys, com esses dois contratos, paga 10% do teto salarial para 2 running backs. Nada contra o Tony Pollard, que merece ter um contrato melhor. 10 milhões, ok, não tem problema com isso. O problema é o BO estabelecido antes. E aí o Jerry Jones é completamente apegado a alguns jogadores e ele simplesmente não corta o Ezekiel Elliott, sendo que deveria ter cortado já. Sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar em julho ou agosto, aí vai sair uma matéria no NFL.com, vai acontecer isso com certeza. Ezekiel Elliott está na melhor forma de sua vida. Aí vai mostrar o Zeke com um tanquinho, falando que ele mudou os hábitos, que ele está tomando sorvete de avocado, falando que ele não come mais burrito, e que agora ele está muito bem, e que as pernas dele estão mais saudáveis, e papipopopó. Gente, cai quem quer. Jerry Jones é um imenso perdedor em relação a isso. Ah, e sem contar, eu vou até checar aqui para passar a informação correta. Eu tô com medo do que eu vou ver aqui. Tô com medo. Tô com muito medo. O Dallas Cowboys, ele vai pagar $65 milhões pro Dak Prescott, Tony Pollard e Ezekiel Elliott. E vamos combinar que o Dak Prescott não está no momento bom da carreira, né? Então, dos 220 milhões do teto salarial, 65, 30% está indo para Dak, Zeke e Tony Pollard. Ah, e o Tony Pollard vem de lesão, não grave, mas vem de lesão, né, Tom? O Tom é o vencedor, o Tom é um perdedor também. Porque o Tom, ele teve um probleminha de oleosidade no rabo dele. Aí eu tive que deixar o rabo dele tipo um leão, ó. Ele não gostou muito, mas tudo bem, vai pro chão. Ele é um perdedor dessa semana também. Mas menos que o Jerry Jones, tá, Tom? É isso aí. Running backs são perdedores aqui, porque, gente, tirando o kicker e punter, o menor valor de franchise tag é de running back, 10 milhões. Porque as franquias, como diria o Galvão, não tem mais bobo na NFL. As franquias não vão ficar rasgando dinheiro em running back, sendo que os caras não compensam no segundo contrato. Por tabela, a franchise tag é o top 5 da posição. Qual é o menor top 5 salarial hoje? Tirando kicker e punter, running back. O Josh Jacobs liderou a NFL em jardas corridas e não teve contrato renovado. O Saquon Barkley vem no melhor ano da carreira, não teve contrato renovado. O Tony Pollard foi melhor que o Ezekiel Elliott no ano passado, um running back mais explosivo, não teve contrato renovado. Enfim, running backs saem como perdedores. E o que eu escrevi aqui? Rawls.
que eu escrevi aqui, mano? Ó, minha letra é muito feia, falando sério. Ô, gente, assinem o Curte Plus pra eu fazer um curso de caligrafia. Falando sério. Assina aí, por favor, R$8 por mês. Porque, ó, tá complicado isso aqui, hein? Olha, o que eu escrevi aqui embaixo? Rawls. Mano. Bom, eu vou inventar um perdedor aqui, então. A minha letra é uma perdedora. O Frank Clark é um perdedor, porque é um jogador que tem números excelentes em pós-temporada, só que teve que ser cortado, foi uma vítima do cap. Mas assim como o Donovan Smith, o Frank Clark é um cara que provavelmente vai encontrar um time em breve. Pra mim é o melhor edge nessa free agency. Eu sou mais ele que o Yannick Ngakoue, sou mais ele que o Brandon Graham, pela idade do Brandon Graham. Então provavelmente o Frank Clark, quantos anos tem o Frank Clark? 28? 29. Ok. Vai ter 30. Pelo menos um contrato de 2 anos ele encontra. Porque o Brandon Graham tem bem mais, né? O Brandon Graham tem... Isso é importante, tá? A idade de jogador dessa posição tem 34, vai fazer 35. E o Yannick Ngakoue tem... 27. O fator idade pode ser um favoritismo aí pro Yannick Ngakoue. Bom, meu Brasil, é isso. Eu quero muito descobrir o que eu escrevi aqui. Rose. É um R, com certeza. Rams! Rams! Ok, Rams. Ó. Rams. Os Rams são um perdedor bônus aqui, porque provavelmente vão ter que cortar jogadores importantes ou trocar, né? O Allen Robinson, que acabou não fazendo jus às expectativas, mas o Leonard Floyd, que é um cara de quase 10 sacks nas últimas temporadas, e o Jalen Ramsey, né? Para economizar espaço na folha e entrar no teto salarial. Bom, é isso, tá bom? Fizemos o que podíamos, minha caligrafia ainda mais. Ó, eu vou mostrar do outro lado aqui para ver se vocês pegam o que está escrito. Sou minimalista nas minhas anotações. Você vê, eu falo um monte de coisa de cabeça, hein? Minha memória tá boa, porque eu tomo ômega 3. Cadê meu ômega 3? Batoter, ômega 3. Queria fazer um collab com a Araci um dia aqui no canal. Eu podia anunciar aqui, né? Agora que acabou o caso de família. Imagina que foda. Não quero falar palavrão, senão desmonetiza. É isso, gente. Vídeos para os membros Curte Plus. Exagerou o fato, tá no ar. E também, qual que é o outro? Perguntas dos membros. Provavelmente eu vou fazer mais um na sexta-feira. E tem vídeo da XFL que vai vir para os membros também, de beisebol, uma coisa maravilhosa. Beijo carinhoso para vocês, um ótimo resto de noite. Vocês são fofos, vocês são lindos. E eu tô enrolando para dar 18 minutos. Não sei porquê, eu gosto do número 18. Tchau. Não vai dar 18 minutos, vai acabar antes. Tchau.